Mesmo sentado, levante a sua voz, faça com que a sua vida também componha o coral. Engrandeça o nome de Jesus. Diga assim: oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Vamos mais uma vez assim. Jesus te entronizamos. Vamos, irmãs. Declaramos que és Rei, Senhor. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos. Levante a sua voz e diz assim: a ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus te entronizamos. Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos, Senhor. Oh, a ti fazemos, Jesus. A ti fazemos um trono de. Levante essa voz, abre essa boca. A ti fazemos um trono de louvor. Mais uma vez. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Todo lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa existência, na nossa casa, na nossa família. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vez por outra nós vemos pessoas dizendo assim: pastor, como é que faz para cantar na igreja? E a gente diz assim: faça assim, faz assim.
disse a vocês outras vezes, Deus me deu a graça de ser observador. E eu vejo essas mesmas pessoas não tendo o mesmo espírito de adoração quando não estão sobre a plataforma. Você entende isso? O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em cima, mas também adora embaixo. É o que adora quando está em evidência, mas quando está lá no canto, calado, quieto, quem sabe até mesmo atrás de uma coluna, o mesmo espírito de adoração se aposta da sua vida. Ele tem prazer em adorar a Deus em toda e qualquer situação. Por isso, uma certa vez chegaram muitas crianças próximas a Jesus, e as crianças teciam elogios tremendos a Jesus, os adultos teciam elogios tremendos a Jesus, e alguém se incomodou com aquilo, e disseram a Jesus: você não ouve o que é que eles estão falando a seu respeito? Você não acha que é exagerado o elogio que fazem a você? Você não acha que não é verdadeiro o que estão falando acerca de ti? E ele disse assim: não vou pedir para que eles se calem, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Você sabia que nesta noite, graças a Deus, a Igreja Batista da Paz está em reforma, e ao redor aqui do templo tem muitas pedras, e muitas delas estão cantando no seu lugar. Muitas delas estão louvando a Deus no seu lugar. Sabe por quê? Porque você fez a opção de não engrandecer ao Deus da tua salvação. Eu não vou deixar nenhuma delas louvar a Deus no meu lugar. E você vai deixar? Diga: eu não vou permitir que nenhuma pedra, por maior que seja, louve a Deus no meu lugar. Por isso, eu não vou calar os meus lábios. Eu vou ficar em pé, eu vou aplaudir a Deus, eu vou bendizer o seu nome e vou engrandecer o Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Para isso, aleluia! Glória a Deus! Para que a gente faça uma coisa maravilhosa nesta noite, é necessário que você passe pelo teste de aprovação de Deus e de afinação do Pai. Nós vamos lhe ajudar, tá bem? Primeiro você escolhe uma pessoa que você gosta muito. Não pode ser alguém que você gosta mais ou menos. Não, você tem que ter uma tremenda conexão de alma, de coração. Escolheu alguém, pegou alguém, e aí você diz assim: nesta noite, diz para essa pessoa: nesta noite, sobre a tua vida, eu vou profetizar bênção. Nesta noite, na sua vida, eu vou permitir que Deus me use para profetizar bênção na sua vida. Encontrou alguém? Então estenda a mão assim, diga assim: sobre tua vida vou profetizar. Ok, ótimo. Vamos mais uma vez, ver se dá certo. Vamos. Sobre tua vida vou profetizar. Ótimo. Esse lado aqui ficou razoável. Vamos só nós? Vamos. Sobre tua vida vou profetizar. Ok. Agora vocês estão assim, ó. O que é interessante é que vocês estão assim, ó. Sobre tua vida. Não, com a mão assim. Sobre tua vida. Olhando para frente? Não. Sobre a tua vida. Mas assim. Com gana. Vamos lá? Vai? Me dá a altura. Coral comigo. Sobre tua vida vou profetizar. Ótimo. Vamos todos agora, todos? Vamos a sua voz? Firme. Diafragma no lugar. Aleluia. 3, 4. Sobre tua vida vou profetizar. Maravilha. Aplauda aquela que está a pessoa que está do seu lado. Valeu, certo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre.
Usa-me nesta noite, Senhor. Guarda a minha vida, Jesus querido. Exaltado seja em céu. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória seja dada no nome do Senhor para sempre. Vamos no coro dizer sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca. Profetiza, profetiza. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca vai faltar água sobre sua vida, nunca vai faltar óleo sobre sua cabeça. As suas vestes permanecerão sempre brancas. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca. Mais uma vez, sobre tua vida, o vosso leão, sobre tua vida profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Abraça pessoas, não vai faltar nada na sua vida, não vai faltar nada na sua casa. Diga, não vai faltar nada na sua história. Diga, no que depender de mim, eu nunca vou ficar com meus lábios cerrados. Eu sempre vou orar por você, sempre vou interceder por sua vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória seja a tua palavra, Jesus. Salmo de número 46, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Vamos ler todos a uma só voz? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia.
Te rendemos graças por Tua palavra. Ministra sobre nós, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Necessitamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém, queridos? Insegurança. Não foram poucas as vezes que eu já me senti inseguro. Nesta noite quero falar de um assunto bem peculiar à minha vida: insegurança. Alguns dias atrás, por bondade de Deus e misericórdia do Senhor, nós estávamos num determinado lugar e lá foi nos dada a oportunidade de fazermos mergulho. E nós estávamos num lugar onde a transparência da água é muito elogiada. E lá nós, em parceria de 2 a 2 ou de 1 a 1, eu fui com um parceiro, nós submergíamos as águas daquilo que nós chamamos de Mar Vermelho, Golfo de Acaba. Estávamos lá nós dois e antes de você submergir, vai dando algumas instruções para você. Instruções fora da água e depois na água você tem uma prévia do que vai acontecer. Se ensina a usar aquele aparelho que eu não sei o nome. E aí então estávamos nós dois lá, e aí o rapaz, na flor da água, o meu companheiro, ele já passou por algumas dificuldades. Eu observei ali, mas não disse nada, até para não constranger também. Vai se adequar, vai se acostumar. Para resumir a história, nós dois descemos. Estávamos mais ou menos a uns 8 metros de profundidade. Eu percebi que o meu companheiro começou a se debater. E você não pode emergir rapidamente, mesmo que esteja em desespero. Tanto é que o controle do inflar do seu colete fica na mão do instrutor. E o instrutor me soltou para dar socorro ao meu amigo. Ô, gente, quando ele me soltou, eu nem afundava e nem subia. Fiquei mais ou menos assim a 8 metros. E eu via que atrás de mim tinha algo acontecendo. Eu percebia pelo movimento da água, mas também não conseguia me virar e também não queria me virar. E naquela hora me invadiu uma sensação de insegurança, talvez como nunca tinha sentido na vida. Por quê? Porque eu não tinha a menor ideia de como sair dali. Eu não tinha a menor ideia de como subir. Eu não tinha como subir. É preso ao seu dorso um cinto de lastro, é um peso, e aquilo ali impedia eu subir, e mesmo se não tivesse, eu também não saberia subir. E eu fiquei naquela história ali, sem ninguém me acompanhando, no meio do mar. Para mim era o meio do mar. Que música que veio na minha cabeça? Eu falei, meu Deus do céu, lógico. Por que eu me senti tão inseguro? Qual foi a razão que me bateu tamanha insegurança? Se eu tivesse tão inseguro assim antes de mergulhar, eu não teria mergulhado. A insegurança se deu quando eu senti que não tinha o menor controle sobre o que haveria de acontecer com a minha vida. Todo o controle saiu de minha mão. Inclusive o controle também saiu da mão de quem eu tinha colocado o controle da minha vida. Ele me largou só. Mas na cabeça dele eu estava controlado, né? Mal sabia ele o descontrole em que eu me encontrava. Mas eu sou uma pessoa que, mesmo descontrolado, você já viu pessoas que têm a maior dificuldade de falar no microfone? Ele pega, ele balança, ele treme. Tem micronofobia, já viu isso não? Por que ele o tem? Porque ele não domina. Porque estar aqui é necessário que você tenha controle sobre o que você vai dizer, sobre o que você vai falar, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Por que nós nos apavoramos quando tem uma prova a qual nós nos submeteremos e nós não nos preparamos para ela? Porque fugiu do nosso controle. Muitas pessoas fazem o mesmo trajeto para o seu trabalho todos os dias,
não mudam uma rua sequer, não dobram uma rua de modo diferente. Por quê? Porque a rotina dá-nos a sensação de segurança. Vocês estão observando e vendo que esta nova campanha de entrega de armas, ela foi bem mais diminuta do que a anterior. As pessoas estão começando a evitar a entregar as suas armas, porque aquela arma em casa, ainda que hipoteticamente, ainda que ilusoriamente, transmite ao possuidor uma sensação de segurança. Quando o governo que pede as armas não é capaz de proporcionar a você a sensação de segurança que a arma lhe causa, você se inibe. Você já não tem tanta presteza em obedecer à voz governamental, se ele estivesse fazendo, aos nossos olhos, a sua parte. Insegurança é a palavra da vez. Depois de 11 de setembro de 2001, a grande pergunta não é mais quem sou eu. A grande pergunta filosófica dos dias de hoje é quem é o outro, quem é você. Por quê? Porque pessoas com uma vida aparentemente comum escondiam por trás desse arcabouço de singeleza verdadeiras faces terroristas. Não eram pessoas que qualquer um olhasse e dissesse: oh, esse aí é um terrorista. Não. Aliás, nós somos tão ingênuos, mas tão ingênuos, que o terrorista a gente acredita que se vê pelo arquétipo. Todas as vezes que eu chego em Israel, eles acham que eu sou terrorista, porque as minhas sobrancelhas se encontram, e eles colocaram na cabeça que eu sou egípcio. Todas as vezes eles fazem as mesmas perguntas. Outro dia perguntaram para mim assim: como é seu nome? Eu disse Isaías. E ele me perguntou: por que é que você se chama Isaías? Só um minutinho, eu vou pensar melhor. Por que eu me chamo Isaías? Me chamo Isaías porque minha mãe colocou meu nome de Isaías. Aí ele disse assim: e o nome dos seus avós paternos? Eu falei: não sei. E para eles é um absurdo você não saber o nome dos seus avós paternos, porque eles valorizam muito a genealogia. E eu disse: eu não sei quem são. Por conta do meu não saber, gerou nela uma insegurança, fez-me esperar quase 1 hora sentado. Esta é a palavra da vez: insegurança. Nós temos insegurança econômica, nós temos insegurança jurídica. Há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, o senador por Mato Grosso, Blairo Maggi, estava falando da sua insegurança jurídica. É com relação às novas leis de crimes ambientais. Dizia ele mais ou menos isso: se nós não tivermos uma lei que não se modifique do dia para a noite, toda hora, todo instante, não nos gerará segurança suficiente para plantarmos, para colhermos. Se nós estivermos à mercê de mudanças constantes, isso há de gerar em nós insegurança. Muitos proprietários de casas, de empreendimentos imobiliários em Cuiabá, estão sofrendo dessa sensação de insegurança por conta da Copa do Mundo. Primeiro, não se sabe ao certo, nem todos têm plena certeza, segurança plena de que a Copa vem. Cada um diz uma coisa, mas de modo generalizado acreditamos que venha. Não se sabe as ruas, se vai tomar um pedaço, se não vai tomar um pedaço. Nós passamos muitos dias, por exemplo, na IBPAS, sem saber se deveríamos ou não reformar o prédio, a frente do prédio, na expectativa de que pudesse ser tomada uma parte da propriedade que pertence à igreja. Insegurança conjugal. Hoje, por conta desse chamado, esse litígio que há entre os casais, que proporciona, que se desdobra naquilo que nós chamamos de divórcio, é chamado de divórcio rápido, fast divórcio. Estão querendo tirar todos os embrólios burocráticos para que as pessoas, no auge da sua briga, no auge do seu desentendimento, vá lá e divorcie e acabou a conversa. Eles se esquecem que esse momento de 1 ano ou 2 anos, para que se pense melhor, se reflita melhor, se busque conselhos. Quantas vezes isto fez com que casais em busca do divórcio pudessem voltar atrás? Isso causa uma insegurança tremenda nos filhos, que são os mais afetados por conta das separações. A insegurança social, a insegurança mundial. Recebi hoje por e-mail: o segundo da Al-Qaeda agora está fazendo ameaças
e diz ele, garantindo que vai destruir muito mais do que o seu antecessor o fez. Quando um homem como aquele homem o faz e diz coisas como estas, são liberados sinais nos Estados Unidos, sinais amarelos, sinais vermelhos, sinais que colocam a população em prontidão, em alerta, naquela expectativa de que algo pode acontecer. Não, mas não vamos tão longe assim. Cuiabá está passando por momentos de insegurança também social. Talvez vocês conheçam um senhor chamado Eldes Ivan de Souza. Ele é juiz de direito, aposentado, e ele é também advogado. Há 2 dias atrás ele postou uma nota no jornal A Gazeta, na Gazeta Digital, dizendo o seguinte: hoje, diz ele, Cuiabá inteira é considerada perigosa. Não existe mais zonas que a gente possa dizer, aqui está total e completamente livre de toda e qualquer ação de meliantes. E diz mais, e o que a gente sente é que a cidade está abandonada, e a bandidagem, diz ele, corre solta, e olha o termo que ele usa, e ela está fora de controle. O problema não é a bandidagem propriamente dito apenas, é que a bandidagem está fora do controle das autoridades, e por conta disso, diz ele, gera uma sensação de insegurança que precisa urgentemente ser contida. Concordam vocês com ele? Lógico que concordamos. Estou há apenas 12 anos em Cuiabá, apenas 12 anos, e vi transformações profundas nas questões sociais dessa cidade. Os que moram lá há mais tempo saberão dizer melhor do que eu. Hoje não se pode chegar em casa sem averiguar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Hoje condomínios fechados estão sendo também alvos de meliantes, de bandidos. Hoje se assalta à luz do dia. Perdeu-se o respeito pelas instituições estabelecidas. Há uma sensação de... E por que é que há essa sensação no ar de insegurança? Porque tudo ao nosso redor está em franco movimento. Nada mais é estático. Carreiras que antes nos garantiam sucesso, hoje já nem tanto. Bastava ter um curso superior para ter emprego garantido, hoje já não mais. Pós-graduação, uma língua diferente, o que é que basta? Alguém hoje começa fazendo o curso de veterinária, em meio ao curso muda para administração e se forma em direito, e vai trabalhar como administrador rural. O que está acontecendo? A gente não sabe o que está acontecendo. A gente casa hoje, o que dirá das nossas relações conjugais? Quais são as seguranças que nós temos nas nossas relações conjugais? Os nossos princípios e valores estão tão em franca mutação que a gente já não pode dizer até que a morte os separe, até que o mínimo problema cause uma divisão entre vocês, até que uma situação ínfima cause aí um estranhamento. Antigamente, você é testemunha disso, e digo antigamente há poucos anos atrás. As coisas que ouvimos hoje não se ouviam, e os conceitos acerca do que nós ouvimos hoje também mudaram. Antigamente se diziam que as pessoas, por exemplo, matavam por uma questão social, matavam, assaltavam, porque era uma briga entre classes, alguém desejava possuir o que o outro também possuía, fazendo disso um atalho. Hoje, segundo as estatísticas governamentais e do Instituto Sou da Paz, mais da metade dos homicídios são por motivos banais, motivos triviais, coisas bobas. Uma discussão do trânsito, uma discussão numa porta giratória, num banco. Um homem com mais de 70 anos de idade pode perder a sua vida. Que segurança nós temos? Qual é o lugar que nos garante segurança? Economicamente falando, os países desenvolvidos estão cada vez mais amealhando, tirando e sugando os países em desenvolvimento, e os países em desenvolvimento, percebendo isso, estão com o processo agora de retenção. Agora, a moda mundial no quesito alimentação é o estocamento, é estocar o máximo, farinha pouca, meu pirão. Primeiro, todos nós queremos nos garantir. Tudo o que nós fazemos, os cursos nos quais nós nos esmeramos, a profissão que nós escolhemos, visa ampliar a nossa zona de conforto, visa nos transmitir
segurança. Nós queremos segurança para o futuro, nós queremos segurança para os nossos filhos. Dizemos, nós que temos filhos, que filho criado, o trabalho é dobrado. Por que é que o trabalho dobra? Porque o filho, quando é pequeno, você tem sobre ele controle. Você controla o que ele come, o que ele bebe, você controla o que ele veste, você controla onde ele vai, com quem ele fala, onde ele anda. Mas cresceu um pouquinho, as penugens começaram a aparecer debaixo do sovaco, são suficientes para eles começarem a escolher o que querem vestir, onde querem andar, o tipo de linguagem a quais utilizarão para com a vida. E tem mais, aquilo que antigamente, aquela voz que você tinha, que era uma voz não de sugestão, mas uma voz imperativa, vai ser assim. A voz vai enfraquecendo, enfraquecendo, a ponto de pais perguntarem aos filhos se eles não gostariam de agirem assim ou assado. Inversão de valores. Eu chamo esta geração do pé de galinha. Antigamente o pai chegava em casa, os filhos se postavam à mesa, o menino ia levar a mão na coxa de galinha, a mãe batia na mão do menino e dizia assim: deixa para o seu pai, trabalhou o dia todo. O seu pai é o grande herói desta casa, é a pessoa mais honrada desta casa. Hoje, o camarada trabalha o dia inteiro, ele leva a mão no pé de galinha, ela bate na mão dele, deixa para os meninos precisa crescer. Não é assim? Que segurança nós temos hoje? Digam para mim, quais são as aplicações que o governo dá em segurança? Há algum tempo atrás, esteve aqui presente a esposa do atual governador, quando ele ainda não era governador. Alguém estava aqui quando ela estava aqui? Alguém se lembra dessa história? Alguém se lembra do que eu disse? E eu disse na presença dela e vou repetir nesta noite: todas as vezes que um governo se propõe, ou que alguém se propõe a governar, 5 assuntos são eleitos. Todas as vezes: moradia, transporte, educação, saúde e segurança. E naqueles dias, alguém se lembra qual era a minha tese? Não cuide dos 5. Dos 5 vocês não vão dar conta. Elejam um, resolva um problema. E ao que me parece, também neste governo, e não é um problema unicamente deste, também não vai se resolver. Por que é que não vai se resolver? Por vários fatores. Entre outros, eu destaco falta de vontade política. E por que é que falta vontade política? Por causa dos compromissos assumidos. Vocês sabiam que a insegurança vende? Vocês sabiam que a insegurança lucra? Muitas pessoas estão se tornando pessoas tremendamente bem-sucedidas financeiramente, justamente por conta da insegurança, seja ela qual for. 1,680 bilhão foi investido no ano passado em segurança no Brasil. Uma das feiras que mais crescem em todo o país, a ponto de se crescer a uma taxa de 13% ao ano, é a chamada Exposec, que é a exposição de segurança sediada na cidade de São Paulo. O que é que o governo faz? Investe em segurança. É suficiente? Alguns dias atrás, se não me falha a memória, foram dadas 60 motocicletas. Estou falando aqui de inseguranças dos mais diversos patamares. Segurança sempre é colocada como uma das prioridades. Os governos estão querendo estocar alimentos. Em alguns países europeus, por exemplo a Inglaterra, existe uma câmera para cada 4 habitantes. Eles estão abrindo mão da sua privacidade, tudo para se sentirem mais seguros. Não aconteceu conosco também? Estamos abrindo mão da nossa liberdade. Quem está preso na verdade? Hoje nós colocamos câmeras, hoje nós colocamos stand-alone, hoje nós colocamos cercas elétricas. Às vezes nós passamos por algumas casas cuja impressão que nos dá é que elas são verdadeiros presídios. Que insegurança é essa que vai habitando a nossa alma, o nosso coração? Insegurança virtual. Agora, há 3, 4 dias atrás, o Brasil está sendo tremendamente atacado por hackers, que, ao que tudo consta, estão sediados na Europa, o que não pode ser necessariamente verdadeiro. Há uma insegurança quase que em todos os setores da vida. Nós blindamos os carros,
nós construímos quartos de segurança, mas a pergunta que eu lhes faço nesta noite é esta: o que é que a Bíblia nos diz a respeito de segurança? Qual é o parecer bíblico a respeito de segurança? A Bíblia tem uma tese apenas com relação à segurança, não são várias, uma tese apenas. A tese é esta: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não der sustentabilidade à sua segurança, tudo que você fizer não será suficiente para salvaguardar a sua vida daquilo que você mais teme, daquilo que você mais medo tem. Os Estados Unidos, país de primeiro mundo, a grande potência, o império dos nossos dias, por conta de alguns erros de cálculo dos banqueiros, entrou num torvelinho há alguns anos atrás, que respingou lá na sua casa, na sua economia. Que segurança se pode dizer? Quem se pode dizer tremendamente seguro? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo de número 127, versículo 1. Na verdade, o texto não é um desestímulo à ação. Não, já que Deus guarda, então eu tiro as mãos. Há um provérbio árabe que diz assim: Alá guarda o seu camelo, vírgula, porém amarre-o. Existe a parte que nós devemos fazer e continuar investindo, mas nós devemos ter em plena consciência de que quem dá sustentabilidade, quem faz com que aquele projeto realmente sirva de guarida para as nossas vidas, é a mão e a aprovação de Deus. Note que a ação de edificar, note que a ação de guardar é inútil, porque aí há um referencial, aí há um ser, aí é um condicional. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, em outras palavras, o sucesso da nossa empreitada depende sim das mãos e da ação de Deus. O texto está fazendo uma exaltação ao governo de Deus sobre todas as coisas, ao mesmo tempo que revela a nossa total dependência do seu cuidado, do seu carinho. Eu quero fazer você lembrar o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, assim nos diz, um texto muito proclamado por todos nós, mas que desconhecemos o seu contexto, o seu pano de fundo. Diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós usamos erroneamente esse texto. A gente diz assim: eu não posso confiar em absolutamente ninguém, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. O texto não está falando de uma confiança como esta confiança que nós temos para com um amigo, de abrirmos o coração de alguns segredos, na confiança que temos na esposa com a qual desposamos e coisas parecidas. Não, o texto aqui está fazendo referência porque o profeta Jeremias profetizou na época de um rei chamado Zedequias. Zedequias foi um homem colocado pelo rei da Babilônia para reinar em Judá. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, veio, venceu a nação de Judá e disse assim: vou colocar a você, Zedequias, deveria colocar a outro, você não tem direito, mas porque você está fazendo um pacto de fidelidade comigo, eu vou colocar você no trono de Judá, e você vai me respeitar, e você vai pagar os impostos, e você vai fazer um pacto de fidelidade para comigo. E Zedequias aceitou o pacto. Passaram-se 8 anos, Zedequias já se sentiu um pouco mais fortalecido. Zedequias agora olhou não mais para o norte, mas olhou para o sul e fez uma outra aliança com o rei do Egito, com o senhor do Egito. Ele achou que fortalecendo-se com o rei do Egito seria suficiente para deter o avanço dos babilônicos. Ou em outras palavras, eu pago milhares de dólares para os babilônicos, vou fazer um outro contrato, faço um contrato com uma outra nação e pago agora muito menos a eles. Ora, e se aqueles vierem me cobrar, nós dois o resistiremos. E este acordo soou muito mal aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque para Deus, Zedequias estava preterindo o cuidado do Senhor. Para Deus, Zedequias não consultou a Deus. Aquela nação era uma nação teocrática, era uma nação cujo senhorio, cujo governo, cujo cuidado estava sob os cuidados de Deus. E foi então que Jeremias começou a profetizar: não faça isso, não faça negócios com o Egito,
Não se estribe, não se apoie no Egito. O Egito é como uma cana quebrada, como uma cana frágil. Naqueles dias, quando você feria a perna, quando você não tinha força numa das pernas, você usava uma espécie de uma muleta. E o texto diz que o Egito era tão frágil, a ponto de, quebrando-se aquela vara, furar você, machucar você. Em outras palavras, não coloque a sua segurança nas mãos de quem não consegue nem mesmo assegurar-se. Não coloque a sua segurança naquilo que não pode sustentar-se. Zedequias não deu ouvidos à voz deste homem chamado Jeremias. E lá na nação, lá na Babilônia, levado numa outra ocasião, havia um outro profeta chamado Ezequiel. E ele disse assim: se ele não se curvar à voz de Deus, ele não verá a Babilônia. Olha como a palavra de Deus tem os seus meandros. Olha que coisa linda. Um profeta longe dizia assim: Zedequias, ouça a voz de Deus. Se você não ouvir, se você se estribar no apoio do Egito, você não verá a Babilônia. Jeremias dizia assim: você vai para a Babilônia algemado, você vai para a Babilônia ao quebrado. Ora, na cabeça de Zedequias, como seria possível as duas profecias se cumprirem? Pois um diz em nome de Deus que ele não verá a Babilônia, outro diz em nome de Deus que ele vai para a Babilônia. Os dias se passaram, depois de 8 anos ele quebra a sua aliança com os babilônicos, ele faz uma aliança com os egípcios. Passa-se 1 ano para que os babilônicos saiam da sua terra, atravessem todo o fértil crescente, desçam do norte ao sul e vai destruindo. As primeiras cidades fortificadas vão sendo tomadas, até que cerca-se de Jerusalém. Os seus amigos egípcios vão embora, porque perdem também uma das inúmeras batalhas, e ele está só. E agora, sitiados na cidade toda ao redor, há milhares e milhares de soldados. A peste começa a tomar conta. Por quê? Não tem onde se jogar o lixo, não tem como se desfazer dos animais que morrem. A doença começa a se instaurar, a peste começa a se dar. 1 ano e 8 meses sitiados. As plantas já não vivem mais, já não tem mais tanta abastança de água. Até que chega o momento, depois de 1 ano e 8 meses, que eles rompem por entre as fileiras e o rei começa a fugir em direção a Jericó. No meio do caminho ele é alcançado. Os soldados de Nabucodonosor o tomam e o levam ao seu senhor, e o seu senhor diz assim: você foi infiel à aliança que fez comigo, e hoje o teu Deus te entregou nas minhas mãos, por isso eu vou lhe vazar os olhos. E furou os 2 olhos de Zedequias, e vou te levar para a Babilônia. As 2 profecias se cumpriram. Ele foi para a Babilônia e não viu a Babilônia. Por que não viu? Porque havia sido cegado. É com base nessa história que você encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 31, os versículos 1 e 3, que dizem assim: ai, esta palavra é uma palavra de julgamento. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e se apoiam no sistema cavalariço do Egito. Olham para os cavalos egípcios e acham que isso é suficiente para lhes dar guarida. Ai dos que descem ao Egito buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros. Eram as bigas, eram as trigas. Estes carros, os guerreiros ficavam sobre eles, um na condução e outro com os arcos, outros com as flechas, outros com as lanças. E estes carros eram tão perigosos, porque nas rodas eram acopladas lanças, que ao passarem em grande velocidade pela infantaria do exército contrário, inimigo, partiam as pessoas ao meio, mutilavam as pessoas. Por isso os cavalos e os carros eram tão respeitados. Era como se fossem os tanques de guerra nos dias de hoje. E Deus está dizendo: ai daqueles que ao invés de buscar socorro em mim, pensa que os cavalos, os carros, que os armamentos deste mundo são suficientes para livrá-los. Ai deles. E disse mais: ai, porque são muitos. Ai daqueles que se estribam nos cavaleiros, porque pensam eles serem poderosíssimos, e ao invés disso, não atentam, não buscam o Santo de Israel.
não buscam o Senhor, ai deles, porque os egípcios, diz o Senhor, são homens. Os egípcios não são Deus. O seu gerente é humano, ele não é Deus. A sua empresa é falível, ela não é Deus. As suas economias só lhe darão sustentação se vierem das mãos de Deus. Elas não são Deus. Só Deus permanece para sempre. Os seus amigos são homens, eles não são Deus, são decepcionantes, como você e eu também o somos. E Deus está dando uma palavra de condenação. Ai de vocês que buscam apoio a fim de se sustentarem, de colocarem todo o vosso peso em quem não é Deus. Os seus cavalos são de carne, não são de espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o que auxilia, quanto cairá aquele que foi buscar auxílio. E os dois, tanto quem busca quanto quem pede, serão consumidos juntos. Pastor, é errado buscar auxílio? É errado buscar conselho? É errado confiar num amigo? Não. O erro está quando você deposita a sua vida, suas esperanças, os seus projetos, o seu futuro nas mãos de quem não tem poder de sustentar nem a própria vida dele. O problema é quando você coloca o cerne da sua vida. O problema é quando você coloca o tudo da sua vida nas mãos de quem quer que seja, que não seja Deus. Deus está dizendo, não faça isso, porque a decepção é grande, porque a queda é imensa. É por isso que no Salmo de número 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, diz o salmista, nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam nas suas finanças, outros confiam nos seus bons amigos, outros confiam na sua capacidade intelectual, outros confiam em tudo aquilo que amealharam segundo o seu grande trabalho durante a vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo passa, tudo acaba, tudo é efêmero, só Deus permanece. Coloque a certeza da sua vida nas mãos de Deus. Essas são capazes de sustentar a você e a tudo que ao seu redor está colocado. No livro de Josué, bem no começo do livro, você vai encontrar um texto em que Josué está sendo levado por Deus a conquistar inúmeras nações. Ele conquista o sul da Palestina. Ao norte da Palestina chegou a notícia de quão avassalador estava sendo e com quão êxito estava tendo o exército de Josué. Causou um temor intenso, causou uma insegurança enorme naqueles que estavam no norte. Sabe o que eles fizeram? Começaram a juntar, os clãs começaram a se juntar, exércitos começaram agora a achar um ponto em comum. Eles não se suportavam, mas tinham uma batalha em comum contra o exército do Senhor, contra Josué e a sua nação. Diz-nos o texto que quando eles se juntaram, eram mais do que a areia da praia. Quando essa expressão é usada, é que alguém vai contar, e são tantas pessoas, mas tantas pessoas, que ele perde a conta. Ele não consegue quantificar. E quando ele não consegue quantificar, ele diz assim: eram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que eram como uma multidão, era como a areia do mar, a areia da praia. Quando eles estão reunidos, e a notícia chega a Josué, um temor tomou o coração daquele homem, e Deus disse assim: não temas, não tenha medo. Porque gerou insegurança no coração dele, porque ele perdeu o controle da situação. Quando você é grande, quando você é alto, quando você tem habilidades, quando você tem força, a insegurança não toma conta do seu coração. Por quê? Porque tudo ao seu redor está sob o seu controle. Mas quando nos foge o controle, bate aquela insegurança. E bateu também em Josué, homem de Deus. E diz-nos o texto que quando Deus percebeu a insegurança aproximando-se do coração de Josué, logo lançou uma palavra, logo colocou um obstáculo e disse assim: não temas, amanhã
eu lhe darei uma grande vitória. Só tem uma coisa, Josué: quando você os derrotar, preste atenção nisso, quando você os derrotar, você vai capturar muitos carros, eles vão abandonar os carros, você vai capturar muitos carros e muitos cavalos. Com relação aos carros, eu quero que você os queime, todos. E com relação aos cavalos, eu quero que você faça uma incisão atrás da perna de cada um deles. Isso chama-se jarretar. Você vai cortar o tendão que está atrás do joelho de todos os cavalos. Você vai aleijar todos os cavalos. Isso vai impedir que eles saltem. Isso vai impedir que eles andem velozmente. Eles servirão apenas agora para puxar água, para o serviço doméstico, mas não servirão mais para a guerra. Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria que a nação de Israel cometesse o mesmo erro que os cananeus haviam cometido. Deus não queria que o povo de Israel cometesse os mesmos erros que as nações pagãs haviam cometido, ou seja, se estribar, fiar, se fortalecer em cima do armamento bélico. Não é isso que os faz ganhar. O que faz você ganhar não é o cavalo veloz. O que faz você ter sucesso não é a carruagem que arrebenta. O que faz você ser o que você é não é essa capacidade fantástica que você tem, brilhante que você tem, dos pensamentos fluírem com naturalidade na sua mente e no seu coração. Não é nem mesmo o dinheiro que você possui. O que faz você ser alguém é que Deus acreditou e investiu na sua vida. Não há problema nenhum em ter dinheiro. O lugar certo do dinheiro é nas nossas mãos. O que não pode é permitir que eles desçam ao coração, porque quando descem ao coração, eles se assenhoram da vida. Por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. É por isso que nós não podemos nos quedar. É por isso que nós não podemos colocar a nossa confiança, essa confiança cérnica. Eu não estou falando dessa confiança do dia a dia, essa confiança de futuro, essa confiança de peso, nós não podemos colocar em outro lugar, senão nas mãos de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o meu desejo é que você saia daqui nesta noite dizendo o seguinte: pastor, podem confiar no que quiserem confiar, mas eu continuarei fazendo menção do nome do Senhor para sempre. Quero terminar com o Salmo de número 125. Os que confiam em Yahvé, os que confiam em Jeová, os que confiam no Senhor, são semelhantes ao Monte Sião. Está ali há milhares e milhares e milhares de anos, e nada o abala, nem abalo sísmico, nem tsunami, nada o tira do lugar. Os que confiam no Senhor são assim, nunca se abalam, estão sempre firmes. Assim como a cidade de Jerusalém está rodeada por montes, assim também o Senhor abraça aqueles que o temem. A cidade de Jerusalém estava posta no lugar, ela estava edificada no lugar onde havia proteção natural. Para se chegar na cidade de Jerusalém, para se tomar os muros de Jerusalém, primeiro deveria se descer escarpas e depois subir. Então era fácil ver o inimigo vindo, era fácil defender a cidade. Era tida como uma das cidades antigas mais inexpugnáveis da história da humanidade, foi a cidade de Jerusalém. Mas o que é lindo na história, o que é lindo nos Salmos, é que essa imagem da cidade cercada por montanhas, por montes, ela traz à nossa mente essa sensação de um lugar seguro, bem protegido, livre das influências externas. Entretanto, Jerusalém, mesmo cercadas de montanhas e muralhas espessas, cujas portas eram intransponíveis de noite e de dia, teria uma segurança ilusória, se o próprio Deus não cuidasse da sua segurança. Por isso, termino o sermão de onde comecei.
Ó Jerusalém, se o Senhor não guardar a você, em vão vigiam os teus sentinelas. A segurança de Israel não vinha de sua engenhosidade, de sua força, mas unicamente do Senhor. Toda segurança fora de Deus é ilusória, mexe com as nossas emoções, dão-nos a sensação de, mas todos nós sabemos que só em Deus podemos confiar. Conta-se que um alpinista solitário resolveu fazer uma empreitada. Subiu, calado pela manhã, concentrado, determinado a encontrar o pico daquele monte. Muito experiente, não pediu ajuda para ninguém, armou-se de cordas, armou-se dos ganchos e subiu. Mosquetes. Quando ele está no caminho, foi apanhado no meio da tarde por uma nevasca muito forte. E a luta dele contra a nevasca fez com que ele não percebesse que a noite estava chegando. Mas muito determinado, muito experiente, resolveu continuar. Não era a primeira que ele tinha passado, também não seria a última. No meio do caminho, quando chegando próximo ao cume, a noite o tomou. Quando a noite o tomou, ele, percebendo que faltava pouco, permitiu-se continuar. Foi quando ele não viu uma cratera, um buraco no meio do caminho, e começou a despencar. Pisou em falso e vem despencando. E vem despencando, batendo de um lado, batendo do outro, bate a cabeça, bate as costas, bate a perna. E a corda não havia se esticado totalmente. Ele vai procurando se agarrar, até o momento em que a corda estica. Quando a corda estica, faz o pêndulo, e ele fica ali. Meu Deus, o que é que eu faço? Ele procura balançar um pouco para ver se encontra algo para que possa se apoiar, e não encontra absolutamente nada. A noite é fria, os ventos estão uivando, e ele começa a tremer. Grita por socorro, ninguém ouve. Clama por socorro, ninguém dá atenção. Até que ele começa a falar com Deus: Deus, me ajuda. Você já se encontrou numa posição de insegurança? Você sabe quando é que a gente grita mais alto? Quando a nossa insegurança é maior. Quando a insegurança toma conta do coração da gente mesmo, a gente grita doído. Deus tem misericórdia. A gente esmurra a parede. A gente não quer falar com ninguém. E ele começou a gritar: Deus, Deus. E a voz ecoava: livra-me, me ajuda. De repente, no meio daquelas rajadas de vento, se percebeu uma voz dizendo assim: e você confia que eu possa lhe ajudar? Ele tomou um susto. Eu creio que tu podes. Você fará tudo o que eu mandar? Farei. Se tu prometeres que vai me tirar daqui, eu farei tudo o que o Senhor mandar. Você já fez isso na vida? Já se encontrou em situações em que você prometeu a Deus? A insegurança era tão grande que você se lançou sem reservas nas mãos do Senhor, e Ele disse: eu vou fazer tudo. Foi então que Deus disse assim: corte a corda. Ele se pegou na corda. Escuridão, olhou para um lado, para o outro, mexia com os pés, mexia com as mãos, e a voz disse: você não disse que confiava em mim e que faria tudo que eu mandasse? E ele silenciou-se e grudou com mais força, e a voz disse: corta a corda. A noite entrou, madrugada adentro, o frio se tornou cada vez mais intenso, e de madrugada, no outro dia pela manhã, os salva-vidas vieram buscá-lo e encontraram ele grudadinho na corda, congelado, morto, a meio metro do chão. Confiar quando você sabe tudo não é confiança. Confiar quando você tem todas as respostas, quando o controle está nas suas mãos, não é confiança, é conveniência. Deus está nesta noite lhe chamando
a tirar a sua confiança dos carros e dos cavalos e a colocar unicamente nele. Ele tem cuidado de ti. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esta noite. Te rendemos graças pela vida, Senhor, de todos aqueles que aqui estão, e desta pessoa também que me ouve. Com certeza Deus falou ao seu coração. Você é uma das inúmeras pessoas que constantemente está confiando na sua própria capacidade. Você confia nos amigos. E eu não estou falando da confiança do cotidiano, eu estou falando que você confia que os seus amigos são suficientes para dar um norte à sua vida, e não são. Eles não conseguem dar um norte à própria vida deles. Você é confiante na religião, não é? Você acredita porque faz parte desta igreja, desta religião, e é suficiente para se encontrar com Deus, e não é. Só em Jesus você pode ter segurança. Só Jesus é capaz de produzir em seu coração toda a segurança que você precisa. Deixe de confiar nos carros e nos cavalos e passe a confiar unicamente em Deus. Faça menção apenas do nome do Senhor.